Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos agora neste nosso momento, a hora do programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sabemos que o assunto principal de cada dia é o Evangelho. É o Evangelho que nós seguimos da liturgia diária. Então o assunto principal é o Evangelho do dia. Mas a gente também vai conversando sobre outras importâncias, claro, dentro desse segmento de Jesus. E como na última vez que nós conversamos, nós falamos um pouco sobre os modelos de crente. Porque falar sobre os modelos de crentes, o segmento a Jesus, a gente sabe que o segmento a Jesus, pegando o nosso ciclo litúrgico, ele é o ano todo. Mas sobretudo ali depois que passa o tempo da Páscoa, então ali é uma vivência, porque a Páscoa nós fomos educados na escola do nosso Mestre Jesus. Então todo o período depois que passa a Páscoa, a gente está nessa vivência de viver a vida sempre fundamentada nos valores evangélicos. Então nesse sentido, é por isso que nós estamos falando agora os modelos de crentes, para que nós possamos, ao olharmos para esses modelos, então nós vamos procurando também que a nossa vida possa se parecer também com a vida dessas pessoas, ou seja, os modelos de fé. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os modelos de crentes e vamos falar hoje sobre duas figuras. É claro que tem muitas outras na Bíblia, mas nós vamos falar hoje de modo mais propício de Abraão e de Jó. Duas figuras importantíssimas dentro da história dos crentes, da história da salvação, figuras que obedeceram a Deus e seguiram tudo aquilo que Deus prescreveu para a vida deles. Por isso se tornaram grandes figuras bíblicas. Então, pegando primeiro como modelo o pai Abraão. O nosso pai Abraão é o nosso modelo de fé. Tanto é que até Jesus mesmo me falando que é maior do que o pai Abraão, nós sabemos, mas Jesus tinha muito apreço e muito respeito por essa figura, o homem Abraão. Então, Abraão, o pai dos crentes, então é um dos modelos de fé. Se a gente for lá na a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1 até o 40, então esse trecho refere-se a Abraão com a nuvem de testemunhas que o Antigo Testamento nos oferece. O protagonista, além do Abraão, esse homem, essa figura importante, que é o pai da fé, desde quando Deus chamou o pai Abraão, chamou, olha, você vai sair da tua terra, você vai para outra terra, para onde eu te enviar, e como compensação, talvez colocando entre aspas, Deus então faz uma promessa ao pai Abraão. Olha, você vai ter a descendência, você vai ter a terra e as famílias, e você vai ter a bênção. E as famílias da terra serão abençoadas em teu nome. Então, olhando para a figura do pai Abraão, é importante a gente olhar para esse homem que obedeceu. Obedeceu totalmente a Deus e não fez primeiro a sua vontade, mas fez a vontade de Deus. Então, Abraão sai da terra dele, vai para outra, e se torna, então, esse grande homem que nós conhecemos, essa figura tão importante para a nossa fé, que é, então, o pai Abraão. Bem, além do Abraão, que é uma figura muito importante, de muita fidelidade a Deus, temos outros também, outros protagonistas. E vamos ver um pouquinho o protagonista do livro de Jó. Jó também pode ser considerado como um modelo de fé, um modelo de crente, porque foi fiel a Deus até o fim. Então, antes da prova, Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se guardava do mal. A gente conhece um pouco a história, a gente percebe essa firmeza de Jó.
na sua luta contra o mal. Então, esse temor de Deus expressava uma relação na qual Jó se representa Deus e o conhece com os traços que dele lhe oferecia a teologia da retribuição. A teologia da retribuição, como nós conhecemos um pouco, era a teologia vigente lá no tempo do povo de Israel. A gente sabe que até hoje tem ainda esses segmentos da teologia da retribuição, mas lá no tempo de Jó era muito forte essa teologia. Essa teologia da retribuição, o que tinha lá como o centro? Era um Deus que premia o justo e castiga o pecador. O livro de Jó está centrado nessa questão. É um Deus que premia a pessoa boa, a pessoa justa, a pessoa correta. Então Jó lhe oferece sacrifícios e se mostra como um israelita modelo. Então, durante a prova, Jó conhece a condição poderosa e onisciente de Deus. Mas, a partir de sua situação condicionada pela ideia de que Deus quer uma teologia deficiente lhe oferece, o mesmo Jó, né, considerava inocente e tratava injustamente por ele. Então, nesse sentido, o modo que tinha de viver a fé em Deus, o Jó não conhecia realmente esse Deus, o Deus que só premia. Não, Deus premia realmente, né? A teologia da retribuição, o perigo dela é achar que quando a pessoa cai em alguma dificuldade, algum mal, é porque está sendo amaldiçoada por Deus, não está tendo a bênção de Deus. Não, Deus nos abençoa em qualquer momento da vida, seja no momento da vida farta, seja também no momento das dificuldades da vida. Então, nessa teologia, nela, o Jó, ele maldiz o dia em que nasceu e se confessa enfastiado de viver. Jó perde até o prazer de viver, para ele nem era para ter nascido. Por isso, decide dar livre curso às suas queixas e exclama: falarei diante dele sem temor, ou seja, diante de Deus, porque não me sinto culpável. Os amigos, a partir da mesma teologia deficiente, que era a teologia daquele tempo, da retribuição, então tratam de convencê-lo de que certamente, ou seja, ainda que o ignore e o instam a reconhecê-lo, ou seja, reconhecer como Deus, até que Deus aparece em sua condição divina e Jó o reconhece como mistério. Darei agora a ligeira o que posso responder a Deus. Então não direi nenhuma palavra jamais. Sei que tudo podes, que nenhum plano está fora de teu alcance. Então Jó, na sua conversa com Deus, ele fala isso. Falei instantaneamente ou incessantemente de maravilhas que me superam e que ignoro. Então, para concluir, por fim, crente, eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora meus próprios olhos te veem. Por isso eu me retrato e me arrependo, coberto de pó e de cinzas. Então, olhando para o Jó, esse outro modelo de crente, o Jó, mesmo sofrendo o que sofreu, mesmo passando pelas diversas mazelas da vida, perdeu família, perdeu os bens, perdeu família, perdeu os amigos, mas o Jó não perdeu a fé em Deus. Mesmo teve momentos que ele duvidou, teve momentos que ele questionou muito a presença de Deus na vida dele, mas ele foi firme até o final.
Então, o Jó é outro modelo de crente para falar sobre a fidelidade. Nada pode nos tirar do caminho de Deus. Nada. Tudo que nós temos é Deus que permite, mas o mais importante é a nossa alma, é a nossa caminhada de fé. Muito bem, então vamos agora passar ao Evangelho. O Evangelho de hoje, desta quarta-feira, o Evangelho está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 6, e depois versículo 16 até o versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, só para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, então hoje o Evangelho vem falando sobre as ações que agradam a Deus. Então o Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a ser comedido em nossas manifestações de piedade, não usando as nossas ações de justiça como pretexto para que sejamos apreciados pelos homens, pelas pessoas. O jejum, a oração e a esmola são práticas que nos fazem crescer. Primeiro, crescer espiritualmente. E por meio delas, nós conseguimos dominar a nossa vontade humana. O objetivo do jejum, da esmola e da oração é para isso. Pois são atos concretos que devem ser regidos pelo nosso coração e não pelo nosso exterior. Então, quando jejuamos, temos como finalidade purificar o nosso corpo, controlar a nossa vontade, assim como também nos solidarizar com quem está necessitado, sentindo na nossa própria carne a sua dor. Quando oramos, elevamos a Deus o nosso coração. Elevamos a Deus o nosso coração e nos apossamos da sua misericórdia, que nos motiva a nos envolver com a dor dos nossos irmãos e irmãs.
e praticar as boas ações. Quando damos esmola, estamos colocando em prática o amor que nos foi exercitado pelo jejum e a oração. Por isso, a esmola é um resultado das duas outras ações. É o nosso envolvimento solidário com a necessidade e a penúria dos que vivem marginalizados. Quando fazemos estas três ações de piedade com o fim de aparecer, não estamos colocando em prática o amor. Está sendo a coisa superficial. Então, todas as ações que praticarmos de coração terão a sua consequente recompensa. E não nos compete propagá-las, esperando receber o prêmio aqui na terra, porque assim agindo, nós já seremos reconhecidos ou reconhecidas pelos seres humanos e não por Deus. Por 3 vezes neste evangelho, Jesus se refere aos hipócritas como aqueles que dão esmola, oram e jejuam, somente para serem elogiados, vistos e admirados pelos homens, pelas pessoas. Por isso Jesus nos adverte: ficai atentos para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens, para serem vistos por eles, porque o mais importante não é o que agrada aos seres humanos, é o mais importante que agrada a Deus. E como Jesus hoje por 3 vezes usa a palavra hipócrita, hipócrita quer dizer, no sentido etimológico da palavra, quer dizer a pessoa que interpreta um papel. É como um ator de novela. Ele interpreta, mas a vivência dele é totalmente outra, né? Não é vivência da alma, não é vivência do coração. Então, o que agrada a Deus é aquilo realmente que faz de bom coração, aquilo que vem do fundo da alma, e não são gestos exteriores. Muito bem, então vamos agora, antes da oração do Pai Nosso, e vamos deixar aí a música para o final. Então, só lembrando, hoje, nesta quarta-feira, dia 21, 19 horas, missa na comunidade São José, e 19 horas, missa também na comunidade Divininho, e às 19 horas, missa na comunidade São Francisco. Amanhã, portanto, quinta-feira, dia 22, 19 horas, missa Nossa Senhora de Fátima, 19 horas Santa Cruz e 19 horas lá na comunidade Palmeiras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos encerrar o nosso momento agora. E depois vocês vão continuar aí com a música. Entra com a Linda Brasil, para fechar aí o nosso momento do Cristo no Lar. Então que o Senhor continue abençoando a nossa vida, o nosso dia, o nosso trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.